Sejam muito bem-vindos! E dando continuidade ao assunto grama-seda, eu apresento para vocês o Gemada, que trouxe a tecnologia do sorgo agro na rotação de cultura para o uso da molécula imazapyr. Bom, pessoal, a gente está dando uma sequência aqui às nossas soluções no manejo de grama-seda. A gente entende que nós temos frentes de trabalho, a própria soja, o amendoim, como também o uso do sorgo agora, também na rotação de cultura com o produto imazapyr. Então a gente não tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar, é o melhor produto para grama, mas a gente tinha uma dificuldade na conservação de solo por não ter uma cultura de cobertura. Além de ser uma cultura de cobertura, ela entra como uma cultura comercial, que você pode colher os grãos e fornecer para ração, e para a indústria de aves. Então a gente está nesse sentido trazendo um convidado especial aqui, o Edivaldo, mas ninguém conhece ele como Edivaldo, é o Gemada, que está trabalhando com essa variedade de sorgo, e ele vai trazer muitas novidades aqui para a gente e como utilizar esse material para a gente ser bem sucedido, criando essa estratégia da soja, do amendoim e agora o sorgo também, junto com o imazapyr. Gostaria de agradecer demais a audiência de todos. O propósito desse canal é trazer soluções aí inovadoras e criar para vocês ferramentas de manejo simples e inovadoras e que vocês vão ter acesso através do nosso canal, com pessoas que fazem na prática, com experiência, que agrega valor dentro do seu negócio. Vamos começar? Então hoje a gente está recebendo o nosso amigo aqui, o Edivaldo. Ninguém conhece ele como Edivaldo Gemada, né, Gemada? Podemos chamar você de Gemada mesmo. Fica à vontade. Ninguém conhece de Edivaldo, né? Não, acho que malemar meus pais hoje conhecem eu como Edivaldo. Virou Gemada, virou um nome próprio já. Nome forte. Forte, nome forte já, né? É o único, né, Valdão? Só forte. tem eu. Bom. E conta para nós, conta um pouco da sua história, da onde você veio e por que essa mudança, né? Apesar que ela está conectada, né? Exatamente. Você não saiu do agro e trabalhando com semente. Conta para nós a sua história. Se apresenta, por favor, aí. Vamos lá, como disse o Baldão, minha mãe batizou de Edivaldo, mas há muito tempo já o apelido vem da faculdade, Gemada. Eu, após o meu período de formado, né, fui trabalhar em usinas, fiquei 8 anos dentro de usinas, quase 9 anos trabalhando dentro de tratos culturais. Então, trabalhei bastante com herbicidas, aprendi a entender o que cada molécula e o que cada coisa entregava. E aí eu tive uma oportunidade de vir trabalhar na área comercial, fui trabalhar na Arista, saí lá do MS, onde eu estava trabalhando lá, e vim trabalhar na Arista em São Paulo. A Arista foi comprada pela UPL, fiquei mais um período na área comercial e depois fiquei 3 anos no desenvolvimento de mercado dentro da UPL. E a história do sorgo começou aí no período meu como desenvolvimento de mercado dentro da UPL. A Advanta, né, que hoje eu trabalho nela, ela é da UPL, né, ela pertence ao grupo UPL, está dentro do guarda-chuva global da UPL, e a gente descobriu que tinha, né, a UPL já tem a tecnologia do agro, né, que a gente vai falar bastante depois, da tolerância aos herbicidas do grupo das imidazolinonas, Baldão. E aí encaixou que nem uma luva, né? E quando eu estava dentro da UPL, eu entendi que isso poderia ser uma solução. E aí mais gostoso do que vender, do que você ser um cara do comercial, é você levar a solução e resolver problema, Baldão. Que é o que você faz no dia a dia, traz soluções novas, busca coisa nova pro mercado para atender o seu cliente. E aí eu comecei a trabalhar ainda dentro da UPL com isso. Então a gente entrou em contato com várias pessoas do setor, com usinas, e eu comecei a fazer esse trabalho em algumas usinas. E aí tive a oportunidade de vir para dentro da Advanta. Hoje eu sou um representante comercial, mas não tirei o pezinho lá da área de desenvolvimento. Eu ajudo muito a empresa a fazer esse trabalho, que eu acho que é importante também. E aí a gente veio desenvolvendo ele, e que nem você falou, é mais uma ferramenta para o mercado. Eu falo que não é a única, existem cada situações, mas encaixou muito bem resolvendo o problema do imazapyr, que tinha uma limitação, né, que a gente pode falar agora para frente. Mas é um resuminho breve da minha trajetória e da história até chegar aqui. Eu queria agradecer novamente
para você estar aqui, mas também agradecer a todos os agricultores e produtores que tiveram problema com mamona e mucuna, que você desenvolveu o amicarbazone para a cultura. Você tem uma passagem muito forte nesse sentido. Legal. A gente sabe do seu trabalho, do seu legado que você deixou nesse sentido, no controle de sementes grandes com a amicarbazone. A gente sabe do seu papel que foi dentro da empresa, a sua passagem. Legal, obrigado. O propósito aí de ajudar no processo, um dos processos mais caros da agroindústria, que é a colheita, né? Sim. E essas plantas atrapalham muito a colheita mecanizada. E agora, com a sequência desse trabalho, desse propósito aí de ajudar o setor, a agricultura, porque a gente tinha um problema muito grave do uso do imazapir e deixar a cultura o solo exposto, e daí você está divulgando essa excelente ferramenta aí no manejo da grama-seda, agora com muita segurança. Sim. Eu falo que hoje o melhor herbicida para o controle da grama-seda, com certeza, é o imazapir. Porém, a gente tinha um gap, essa janela da exposição era muito tenso num período chuvoso, e aí você está dando sequência a esse grande trabalho, esse grande profissional que você é, agora no controle da grama-seda com essa ferramenta. Obrigado, Baldão, pelo elogio e por essa parte da história desde a mucuna e da mamona, né? Eu participei muito forte nesse período. Recentemente, a gente dentro da UPL lançou, quando eu estava dentro da UPL, né? Lançou o Triclon, que é o Triclopyr, também entrando nesse manejo em pós-emergência para melhorar. A UPL lançou agora no passado o Exímia, que é o Azulan, também para controle de grama-seda em pós-emergência. Eu participei de todo o desenvolvimento dessa molécula, que é fantástica, traz seletividade, então é mais uma ferramenta, não é a única, né? Que nem o sorgo não é a única, o imazapir não é único, o glifosato não é único. Então, uma junção de ferramentas para fazer isso aí fechar. Obrigado novamente pelo elogio, obrigado pelo convite, que eu acabei não agradecendo no começo. Então, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho que quando você traz soluções que seja em fases, né, uma complementando a outra, acho que é o que vai fazer isso aí. E a parte do sorgo, nessa parte da limitação do imazapir, era uma dor muito grande. Tanto é que quando surgiu isso, várias usinas vieram desesperadas atrás da gente. Cara, eu preciso de um pouco de semente, deixa um pouco para mim, arruma um pouco de semente, porque a parte de erosão e principalmente, Baldan, a parte ambiental, eu falo assim, a erosão é um problema, dificilmente você vai corrigir aquele dano causado, né, no solo, por perda de solo, mas o dano ambiental é muito mais sério, né, Baldão? Então, essa solução acho que encaixou que nem uma luva. Por isso que eu já ouvi relatos de processos ambientais, por causa disso, né? E eu tenho certeza que o uso dessa ferramenta, nós vamos dobrar ou triplicar o uso dessa associação, desse manejo, que eu falo que seria um melhor, né? A maior potência de controle, com a cobertura, com a rotação de cultura e com valor agregado também econômico e agronômico. Exatamente. Eu falo que, como você falou, né? Ela resolve um problema, porque o imazapir, ele resolve o problema da grama-seda, talvez não 100%, mas numa porcentagem muito maior do que qualquer outro manejo que você tente fazer. E há a necessidade da bendita da grade, né? Não tem como fugir dela nesse processo. Exatamente. Até assim, dá para fazer o contém pós, em pré, que a gente vai falar depois um pouquinho de posicionamento dele, né? Do imazapir, dá para fazer em qual posicionamento? Tem vários que dá para fazer na cultura, mas a necessidade do imazapir ser incorporado é muito grande. Então, aquela exposição de solo num período que nem você falou, já é outubro, novembro, dezembro, janeiro, é muito sério, né? Então, a cultura complementa isso aí. E o que nós estamos fazendo, esses episódios, esse conjunto de episódios, a gente quer trazer uma solução completa. Sim. Por exemplo, a gente sabe que essa ferramenta é para aquelas áreas extremamente infestadas. Vai ter as áreas médias, vai ter as áreas baixas, que daí a gente pode compor com a soja, com amendoim. E agregando todo esse valor da rotação de cultura, como eu já falei, o agronômico e econômico, mas a gente trazer
uma solução completa com solo coberto, fazendo rotação de cultura, visando a produtividade. E entrando nessa, e falando já na parte técnica, Edivaldo, Gemada, a gente queria conhecer melhor essa ferramenta, tirar todas as dúvidas. Hoje o canal, a gente está começando aqui esse canal que eu tenho certeza que vai, não sei se vai, eu sei que o público que participar vai estar bem focado em buscar informação e a gente queria entender melhor essa ferramenta do sorgo. Quando aplicar o Contém, eu posso aplicar ele em cima do sorgo, antes do sorgo, a dose eu posso trabalhar com 2 litros, como se fosse focado na cultura. Vamos falar disso. Qual que é o momento de aplicar o Contém nessa variedade de sorgo? E qual que é a época do plantio do sorgo, para a gente montar uma solução para eles? Legal. Eu vou vou puxar um pouquinho lá de trás, né? Até para as pessoas entenderem. A tecnologia foi descoberta lá na Argentina. Eu brinco que os hermanos ajudam bastante a gente nisso aí. Foi descoberta lá em 2008, 2009. Inclusive, eles estão dando exemplo da economia para a gente. Exatamente, né? Olha aí, tá futebol, super legal. Sempre foi e agora na economia. E a agricultura deles é espetacular também, né? Verdade, soja. verdade. E eles é um dos maiores produtores de sorgo, girassol, que a gente pode comentar um pouquinho também. Amendoim. Cana. Então é um país que também tem muita coisa boa lá. E descobriu isso em 2008, 2009, em 2016 lançou-se o primeiro material comercial com a tecnologia agro. Mas não tinha esse propósito ainda das olinonas. Já tinha o propósito de controle de planta daninha, porque o sorgo é uma cultura com muita dificuldade de herbicidas. Atrazina. É atrazina, só atrazina. Então você imagina carrapicho, capim-cochão, maçambará, falso maçambará, é tudo problemas muito sérios na cultura. E essa tecnologia, que é uma mutação, não é uma transgenia, né? O agro é uma mutação, foi desenvolvida lá. E chegou no Brasil em 2021. Então não é transgenia. Não é uma transgenia, é uma mutação, é um negócio... Então, isso aí... Até para a parte ambiental, comercial, a gente sabe que isso aí agrega valores em muitas situações. E aí ela chegou em 2021 no Brasil, sendo uma cultura de safrinha. Sorgo no Brasil sempre foi uma cultura de safrinha. Então todos os materiais são desenvolvidos, os nossos, da concorrência, é focado em safrinha. Então a gente trouxe ele para o verão e aí começam as grandes dificuldades. O material é adaptado, se ajustou, porque tem culturas que precisam de mais chuva, menos chuva, e o sorgo é uma cultura de baixa pluviosidade, né, precisa de pouca chuva. Mas o nosso material, o nosso híbrido, o ADV 1151, né, com a tecnologia agro, ele se adaptou muito bem no verão. E isso era uma grande dúvida nossa, que nesses últimos 2 anos desenvolvendo ele, que aí até para puxar o histórico, a gente começou a desenvolver ele em 2023, na cultura da cana. E o que você perguntou da dose de herbicida, como que dá? A gente tem trabalhos com ele, Baldan, com imazapyr, imazetapyr, imazapic, ambos as moléculas, aí tem imazamox, imazaquim, são outras imidazolinonas, que com o dobro da dose ele suporta essa dose. Todo o material tem isso? A gente não sabe. Esse material, esse híbrido nosso, ele aguenta até o dobro da dose para trabalhar. Pode fazer em qual estágio? Em pré, em pós, V4, V5, V6, você tem vários estágios para fazer. Mas como a gente falou, para grama cedo, o ideal é você fazer o imazapyr incorporado na grade para dar uma eficiência melhor. Plantio, a partir de setembro, que é quando você tem as grades, já você fez as operações. Se tiver umidade para plantar, a gente já recomenda o plantio, precisa ter chuva para nascer. Que ótimo, então assim, eu posso antecipar o plantio. Exatamente. Eu posso fazer o preparo, fazer toda aquela organização, preparar, e já em agosto já fazer a aplicação do Contém a partir de agosto, entrando setembro, e eu posso antecipar o plantio, porque isso é legal, porque você tira esse sorgo e já começa com aquele plantio de janeiro, fevereiro. Exatamente. E por ser um híbrido, né, o 1151 agro, ele é um híbrido de 105 dias de ciclo. Curto. É mais curto do que soja, do que amendoim, que a grande dor da usina, a gente estava conversando ali fora, cara, se chegar em abril eu não tirei, chegar em março,
a área está ocupada, que estava dentro do planejamento, isso é uma dor muito grande, né? Então, se eu plantar em setembro, ou mesmo plantando em novembro, com 105 dias eu colhendo, a janela encaixa muito bem. Eu posso falar que esse manejo é um manejo de alta performance com muita flexibilidade. Exatamente, Boldão. Você consegue trabalhar com ele, diferente de soja que tem as janelas mais limitadas, o sorgo tem muito pouca interferência da parte de luz. A interferência dele é muito pequena. Soja você tem uma interferência muito grande, né? Com foto, o sorgo é muito pequeno. Então, se você plantar em setembro, tiver condição climática, não dá para plantar em setembro e não ter chuva, né? Que aí ele não nasce. Mas se você tem uma quantidade de umidade boa no solo, você já pode plantar. Ele vai desenvolver, e por ser uma cultura muito mais tolerante à falta d'água, aqueles veranicozinhos que vai ter no começo que a soja poderia sentir muito, ele vai embora. Lá na sua região, por exemplo, que dá veranico ali naquela área do estado de São Paulo ali, ele vai tranquilo. Eu falo assim, né, brinca, né, lá na Araçatex, É. né, lá naquele calor de 45 graus e que faz 30, 25 dias de veranico em outubro, às vezes faz em novembro, às vezes faz em janeiro, que a soja sofre muito. Por exemplo, o amendoim sofre muito, ele já vai tolerar muito mais tranquilamente isso aí, passa a ser uma ferramenta, um risco muito menor, né, Boldão? Muito, muito. E deixa eu fazer uma pergunta, acho que todo mundo tá com essa dúvida. Por exemplo, assim, em setembro, se eu for soltar a aplicação de setembro, eu vou precisar de chuva depois de plantio. Quantos dias depois do plantio? Como é que funciona isso? Quando você põe o sorgo na terra ali, você precisa de uma chuva logo na sequência? Ou eu posso ficar 20 dias com ele na terra e depois chover? Como é que é isso? Qual que é a sua recomendação? É assim, a gente já viu de tudo um pouco. A recomendação da Advanta é que você tenha umidade no solo para você plantar e ele nasce muito rápido. Dentro de 4, 5 dias ele já aponta, então você tem umidade para nascer. Existe casos de plantou num período seco e choveu, ele nasceu muito bem. A gente não gosta de recomendar isso porque a temperatura do solo nessa época é muito quente. Entendi. E a gente tem medo de você perder a viabilidade do grão, da semente, né? Cozinhar a semente. Cozinhar a semente. Às vezes tem um pouquinho de umidade, então a gente tem um certo receio nisso. Então a recomendação nossa é assim, ó, tem umidade para nascer, choveu 50 milímetros, tem uma umidade boa, já sai plantando. Entendi. Então aquela chuva ali vai ser definida, mas geralmente o plantio vai ser junto com a soja. Até um pouquinho antes que a soja, ali, isso, exatamente, chuva, exatamente. Entendi. E o que é legal, Boldão? A aplicação do Imazapyr não interfere nele. Então, se você aplicou, gradiou e plantou, se quiser depois, isso traz um fôlego, né? Porque as pessoas estavam trabalhando, tentando fazer Imazapyr lá em junho, até antes, para poder plantar uma cultura de cobertura lá na frente. Você sabe de uma coisa? Isso é fundamental. O pessoal pode perder o medo, né? E eu falo assim, onde que a gente tem que trazer o herbicida, né, Gemada? A gente tem que trazer aonde vai ter atividade biológica. Exatamente. Então você pode deixar tudo pronto, incorpora, que nem se fosse uma triflarina para soja. Exatamente. Né? E esse ponto, a gente vê muita gente no mercado trabalhando. Ah, eu vou fazer lá atrás o Imazapyr lá em junho para ganhar tempo. Não vai ter atividade, o estolão da grama vai ficar em dormência, não vai ter absorção, ele precisa de umidade no solo para absorver. Então, fala assim, aquele trazer para trás para poder fazer alguma coisa de cobertura lá na frente, né, porque você precisa cobrir o solo, opa, eu vou fazer, escutei no podcast anterior falando de grade antes, fazer todas as operações, cara, eu vou jogar o contém lá na véspera do plantio. Lá onde ele vai funcionar. Lá onde ele vai funcionar. Então, vou fazer o contém em setembro, planto o sorgo em outubro, por exemplo. Em fevereiro, em janeiro, eu tô colhendo esse sorgo. Área extremamente limpa. Tanto a grama seda, colonião, braquiária, corda de viola, você limpa tudo. Tiririca. Cara, tiririca, porque tem a possibilidade do Imazapyr. Eu falo assim que o Imazapyr, ele controla muito bem folha larga, colonião, capim-camalote. Muito bem. E também ele é melhor na grama seda. Quando a gente pega o Imazapyr, a gente pensa mais em tiririca, corda de viola, colonião, camalote. Exatamente. Sorgo arundináceo. Controla então, muito assim, bem. a gente vai
além do controle da grama, a gente fala em desinfestação do banco de semente. Exatamente. E com essa dose, vamos ser sinceros, né, Gemada, 2 litros por hectare, Cara, destrói o banco de Destrói, semente, a gente destrói. desce ele lá para baixo. A gente viu nesse ano que a gente fez por volta de 20 mil hectares de sorgo esse ano, né? Então, todas as áreas, safra passada, né? Todas as áreas que foi feito o Imazapyr pré-plantio do sorgo, entrega numa limpeza absurda a área. Não vem colonial, não vem braquiária. Mesmo o capim-colchão, que tem uma certa resistência a Imazapyr, Mas a dose, né? mas a dose alta e o fechamento do sorgo, que é um negócio super legal, o sombreamento, cara, complementa o controle e não nasce uma planta daninha na área, fica muito limpa. Eu fico muito entusiasmado para essas tecnologias, que eu falo assim, que trabalha a favor junto com a natureza, né? Exatamente. Você vem aqui, usa lá na seca o preparo, aí qual que era o grande problema nosso? Porque 80% do controle, isso é unânime, talvez você tenha um número parecido, que a eliminação da grama é o preparo. Sim. E a gente estava até brincando que é o preparo fazendão, né? Que aquele preparo com grade, aquele depois da subsolagem, destrói bem, destruir. secciona. Naquele momento a gente usa a natureza ao nosso favor, exatamente. A seca, desidrata os estolões. Diminui a reserva dele. Porque a gente pica, você vai diminuindo a reserva e expondo ele à seca, ela vai desidratando. Sim. Aí você chega aqui na frente, vai aplicar o herbicida, o Imazapyr, no momento que vai ter atividade intensa das plantas daninhas, dos propágulos das sementes. É isso aí. Depois ainda a gente tem o sorgo que vai fazer aquela cobertura e vai gerar uma renda. E olha, eu vou te falar, legal. O Fred Polizel vai vir aqui falar com a gente que a gente passou por um momento muito difícil e ele foi uma pessoa muito corajosa no sentido de onde ele passou, naquela região de Catanduva, não tinha como produzir cana em alguns lugares. De tanta grama. De tanta grama. E a gente tentou a crotalária, tentou o milheto, e a gente via uma dificuldade. E ele foi corajoso, ele entregou as áreas muito bem limpas, assim. Só que era uma tensão muito grande chegava nesse momento. E agora, eu falo que eu fico entusiasmado, agora a gente tem uma cultura de cobertura. Exatamente. Que vai fazer o papel dela economicamente, ambientalmente, né? Vai trazer aquela paz. Aquela paz, essa é a palavra, né? Paz. Se chover, que a gente quer que chove nesse momento. Precisa chover. E daí ainda a gente vai ter um valor agregado do econômico. Fala um pouco para nós, quem que vai plantar o sorgo, quando ele colhe essa semente, quem que são quem que vai comprar essa matéria-prima e eu vi que aumentou muito o plantio de sorgo sobre soja-sorgo. Eu vi menos milho, por causa dessa questão ambiental do seco. Exatamente. E assim, quando a gente pensa, não o caso da grama, que é específica, a gente está usando o Imazapyr como um pré-emergente, mas também o custo, que eu conversei com alguns produtores, que o custo ficava tanto igual quase ao milho, por causa que os tratos do sorgo também ele é bem tranquilo, bem tranquilo, é uma cultura resistente à praga, né? Exato. Fala para nós disso. Bona, eu falo que assim, né, você falou de alguns pontos que eu acho que é extremamente importante. Ele resolve o problema de erosão na sua área, resolve o problema ambiental, o sombreamento dele complementa muito a eficiência, eu brinco, né, que a melhor herbicida que existe é a própria cultura. E naquele momento do propágulo. Exatamente, pequeno, isso. Então aí vai sombrear e vai contribuir. E aí, o que mais legal, e a gente tem alguns exemplos de clientes nossos que plantou ano passado a lanço como cultura de cobertura, não fez nada, eu falo que só foi lá e fez uma oração do lado e falou assim, ó, seja o que Deus quiser. Nem incorporou? Plantou grade, incorporou com grade, plantio a lanço, pensando em cultura de cobertura. E chegou lá em março, colheu 40 sacos de sorgo. Olha só, sem fazer nada, sem fazer nada. Gemada, esse é o padrão, você vai sem fazer nada, vai colher 40 sacos. Não, a gente teve área de 25, área de 35, área de 40. Teve uma área de alta fertilidade aqui em frente a uma usina,
que era uma área de torta, de cinza, Sim. que produziu 69 sacos, Olha aí. sem fazer nada, só benzendo, eu brinco que é só uma oração lá e seja o que Deus quiser, e entregou isso aí. Mas o que a gente quer? A gente não quer que a usina, que o produtor faça isso, a gente quer que ele cultive isso como uma cultura. Para quê? Para chegar em 90, 100, 120, 140 sacos, que é o teto produtivo aí do material. O 1151 em safrinha, que é um período de menor chuva, pode chegar até 140 sacos. Nossa. Em áreas irrigadas, em áreas que você Sim. tem. Então, assim, se a gente cata isso aí e joga pro verão, produzindo 100 sacos, 80, 90 sacos, você vai ter um custo ali de mais ou menos 35 até 45 sacos, que varia de adubação, varia um pouquinho a quantidade de inseticida que você vai fazer, duas, três, dependendo a área, um fungicida bem feitinho, 2 aplicações, 3 de fungicida. Te sobra 40, 50 sacos de sorgo. E aí aquela pergunta sua lá atrás, né, Bodan? Quanto que eu vendo isso aí? Onde que eu entrego? No verão, você vai estar colhendo o sorgo em janeiro, fevereiro e março, você tem uma baixa disponibilidade de grãos, tanto o milho quanto o sorgo, porque são culturas no Brasil de safrinha, né? Sim. Então você abre a boca que você tem o grão para entregar, você tem granjas tanto de botadeiras quanto de frango de engorda, você tem confinamentos, você tem próprias empresas que mexem com ração. Então é uma época que tem uma procura muito grande. E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu, a gente não pode replicar para o próximo ano, que a gente não sabe o que acontece com o mercado, né, Bodan? Mas milho sendo vendido a R$70 na bolsa, né, a tabela do milho, e o sorgo sendo entregue a 75. E o sorgo, historicamente, ele é mais baixo do que o milho, em torno de 10, 15%. Porque você não tem disponibilidade do grão. Então, o sorgo, além de fazer todos aqueles benefícios para a cultura lá que a gente vem falando, cara, passa a ser uma fonte de renda muito legal. Muito, muito legal isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, assim, quando a gente pensa na usina, que a usina nem olha para isso. Ela Sim. quer saber de acabar com a grama, certo? Exatamente. Mas eu tô vendo aqui, do limão a gente fazer limonada, ainda você consegue pagar todo o manejo do Imazapyr, né? Você consegue, sobra dinheiro. Exatamente. O exemplo que eu falei de uma usina que é na região de Araçatuba, que ela fez isso esse ano, que eu falei que colheu 40 sacos, ela repassou essa área para um produtor, um parceiro dela colher a área. Com 200 hectares que ela tinha, que o cara colheu, o cara entregou de operação para ela 800 hectares de subsolagem. Olha aí, então fez uma A renda que tem, fez uma moeda de troca, que é um parceiro, o cara trabalha, é prestador de serviço dela já. Então, assim, você com uma produtividade de 80 sacos, sobrando 40, vamos falar assim, com investimento e tudo mais, ele paga a subsolagem, ele paga as grades e paga o Imazapyr. Que maravilha. Então, ele vem abatendo, e isso passou a ser para toda a usina hoje. A gente viu que tem usina hoje sendo fechada. Eu vi na internet hoje, muito triste, aqui na região de Ribeirão. O setor não está tão pujante, sobrando dinheiro. Então, todo mundo que a gente conversa tá lá, não, puta, eu não posso gastar. Ah, não, o sorgo é caro, Gemada, para mim investir como cobertura. Não, o sorgo não é para ser cobertura. O sorgo é para ser uma cultura que vai te dar renda e vai pagar o preparo de solo, né? Isso é fantástico. Fantástico. É fantástico isso aí. Nossa, que maravilha, Gemada. Quanta novidade boa nesse sentido, É um negócio né? legal. Hoje não tem mais desculpa, então, falar que eu tenho grama. Você só vai ter grama se você não é organizado. Exatamente. E assim, e era uma outra dificuldade em algumas regiões, a gente tá falando de Araçatuba, né? Você tem calor, você tem temperatura, podia plantar soja, não dá para plantar soja. Verdade. O pessoal sofreu muito. O sorgo passa a ser uma cultura que eu brinco que, assim, ele nunca vai te dar o teto que uma soja pode estar de lucratividade. A soja pode ganhar muito mais, mas o risco da soja é muito maior. Não, E você não tem um risco, é muito pequeno. Não, mas quando a gente pensa no sorgo, né, Gemada, a gente vai além. Aumentar, verticalizar as produtividades nessas áreas de grama, né? Com certeza. E além disso, ainda tendo vantagem econômica que a gente não tinha. Hoje eu falo assim, a gente deu um passo para frente. O problema ambiental, aquele medo, não tem mais. Sim. E agora que eu sempre falei isso. O melhor produto, o melhor herbicida é o Imazapyr para grama. Sim. Só que nunca foi o melhor manejo. Por quê? Por causa da parte ambiental, exposição.
Exatamente. Então, e também perdia que a outra cultura você tinha um valor econômico além de Exato, agronômico. exato, Hoje a exato. gente está num outro patamar, a gente ganhou tudo isso. Eu falo que olhando e compondo o manejo dentro de uma frente de trabalho aí para um manejo da grama, como eu falei, as áreas pesadas, o Imazapyr com o sorgo, com Sim, certeza o melhor sim, manejo. Depois ainda nós temos a soja. Tem um amendoim que também, que exato. um produtor vai vir aqui falar disso, que eu já Sim, vi, ele acaba ajuda ele muito consegue também. fazer também. Sim, Então nós vamos ter essas frentes aí de trabalho. Hoje não temos mais desculpa de não controlar a grama. E tem mais, exatamente. né? Qual que é a dificuldade em todo o setor hoje, em todo o setor? Eu tenho empresa de prestação de serviço, eu vejo aqui em Ribeirão Preto, onde eu estou passando, faixas escrito, olha, estão precisando de mão de obra, não precisa de experiência. A Exatamente. dificuldade da mão de obra, né? E você elimina todo aquele problema que a usina tem da catação. Exatamente, Rodan. Eu falo o seguinte, quando eu criei a Baldan Connect Spray, o sniper de planta daninha, Uhum, a gente ia acabar com a mão de obra direcionada ali no costal usando os sim, robôs, os sim, drones, né? Mas não veio a cana resistente ao glifosato. Não veio. exatamente. Mas hoje a gente tem que trabalhar essas frentes que a gente vai diminuir isso. E a redução do banco de semente na introdução de um novo canavial, com Exato. essa tecnologia do sorgo mais o Imazapyr, é fundamental para a gente ter um ciclo muito tranquilo, acertando E, depois e os isso é muito legal. É, pré-emergentes. A gente consegue, a gente tem que fazer a nossa parte de reduzir a mão de obra, porque o pessoal sim, parece que não. Acho que tá todo mundo rico no Brasil, nem todo mundo quer trabalhar, né? Eu falo assim, exatamente. eu trabalho bastante, depois de 4 anos, eu tirei 3 dias de férias, Aí, mas eu vejo assim que o pessoal tá não, bem, não tá tá bem. preocupado com isso, né? Tá bem. E esse ponto, Boldan, eu falo que é muito importante. Porque assim, a gente sabe que a soja tem o espaço dela, a gente sabe que o amendoim tem o espaço dele. Mas tem uma janela que a gente conversou hoje aqui antes de entrar, que em fevereiro você tem que ter área liberada. Você tem que ter uma parte dessa área liberada para iniciar o plantio, que todo mundo começa em fevereiro, às vezes até janeiro. Nessa área eu não consigo entrar com soja e eu também não consigo entrar com amendoim. Mesmo que não seja uma área de problema de grama, por exemplo. A gente tem algumas regiões que têm dificuldade do solo produzir essas culturas, mas principalmente a janela para entrar a cana. E se você deixa essa área descoberta em pousio ou que seja com uma forragem, um milheto, uma crotalária, essa área vira pragueja de planta daninha. Ela vem colonião, ela vem corda de viola, ela vem mamona e você não tem o que fazer nela. Tem carrapicho, tem várias coisas. E essa ferramenta, né, o iGrow da Advanta, né, o 1151, você pode plantar com o Imazapyr, você pode plantar com o Imazapic em áreas de corda, em áreas de tiririca. Então você antecipa isso aí para liberar a área antes. E o que é legal? Eu posso fazer uma aplicação, um exemplo do Zelone, que é um herbicida em pós-emergência, que é a mistura de Imazapic com Imazetapyr, e a sementeira de gramínea, que seja camalote, que seja o maçambará, o colonião, em estágios iniciais eu consigo fazer uma aplicação e limpar, desinfestar essa área, entregar limpa lá na frente. Nós não combinamos. O João Galvão e o Rafael Almeida estiveram aqui, que nós estamos Uhum, falando da soja, né? Que aham, também é sim, um braço de controle. sim, E ele me levou numa área lá para mostrar o sorgo, o seu sim, sorgo, sim, né? E o problema lá tinha, eu nunca vi, depois eu te dou essa foto, ele te dá essa foto, você sim, conversa com ele. Ele fez o Zelone no sorgo e sabe o que tinha? Plantas desse tamanho de sorgo arundináceo, derreteu. exatamente, As plantas maiores de colchão que ele pegou na pós não foram bem. exato, Mas aí, tocando nesse assunto que você falou, tem o Zelone, sim, que dá para sim, usar. Imagine, por exemplo, olha, eu já começo a pensar, é a coisa que eu sei mais fazer é desenvolver é, soluções, sabe? Você a estava falando cabeça aqui ferve, né? e a gente tem que ampliar esse manejo. Por exemplo, o Exatamente, Imazapic. Foi o meu primeiro trabalho de desenvolvimento na minha carreira em sim, 2000. A gente não tinha como usar o sulfentrazone porque a empresa que eu trabalhava não investia e custava
Era muito custava na caro. época. E a gente resolveu o problema da tiririca, entre aspas, né? No... Com o imazapyr. Exatamente. 210 gramas na soca, as desinfestações. Sim. Aí eu já começo a pensar que a gente, ampliando esse manejo com o sorgo, por exemplo, você vai fazer uma semeadura, você tem uma área que você tem capim-camalote, Exatamente. você tem sorgo arundináceo, ou eu tô falando do imazapyr, para controle dessas plantas. Exatamente. Capim colonião, ele é fantástico. É Se você maravilhoso. trouxer a 280, 350 ou 210, Exatamente. e além das cordas de viola, das gramíneas anuais, quando você trabalha com dose maior, e ainda você controla tanto as rêmeas e a hipomeia. E o sorgo, eu comecei a viajar aqui, o sorgo, dá pra gente usar a mistura do mesotriona com atrazina em poça. Então, se eu tiver mamona e mucuna, eu posso fazer aplicação localizada com drone ou em área total. Então, você vê que o potencial que isso tem para a rotação. Eu falo assim, a mistura, por exemplo, do Zelone com atrazina, cara, limpa todas as folhas largas, mata a mamona já num porte maior, mata a corda de viola, mucuna, ela tem um controle muito eficiente na pós-emergência, sem causar problema nenhum para o sorgo. O próprio Mazitapyr faz muito bem isso. A gente escuta muito, Baldão, o pessoal, quando fala de Mazapic. Ah, mas eu tive problema quando plantava amendoim e usava Imazapic. Você tem problema na cana com doses muito altas. Eu posso fazer um parênteses? Por favor. Nisso? O que acontece? Isso é um paradigma. Exatamente. Eu até queria usar esse momento para falar disso. Se a gente usa no amendoim 160 gramas, eu falo que eu desenvolvi isso quando eu trabalhava na usina Santa Luísa. Exatamente. A gente limpou áreas com 280 gramas, com 280 no solo, assim, a máxima 280. Vamos falar, se você trabalha no amendoim com 160, como é que você vai ter problema? O que acontece no amendoim? O que acontece? Isso já vai ter esse paradigma no sorgo também. Sim. O problema do amendoim é que o maquinário é muito pesado e aquela compactação. Se você não descompactar aquelas áreas, às vezes você colhe e está úmido e é pesado, e daí quem paga é o Imazapic. Exatamente. E não é por aí. Então muita gente deixa de usar. E assim, eu já vi, assim, na época, um grande grupo lá, um gerente técnico, não, é isso aí, bateu o martelo e acabou. E fechou a porta para isso. E quem sai perdendo com isso é a usina ao redor e os produtores que criam um paradigma que não é uma realidade. E agora a gente está entrando com esse sorgo e a gente vai também manter esse paradigma? Não vai, a gente tem que quebrar isso. Exatamente. Quem sai perdendo com isso é o manejo. É o manejo. E eu falo assim, ele é uma ferramenta segura, né? A empresa detentora da molécula, ela tem uma recomendação muito segura para isso. Com 90, 100 dias antes, que é o ciclo do sorgo, você faz essa aplicação do Imazapic, cara, até lá na frente com 150, 140, tem uma eficiência fantástica no controle, principalmente tiririca, que nem estava falando, áreas de torta, de cinza, que o sulfentrazone apanha muito, mesmo depois lá ele vai sofrer para controlar a tiririca, o Imazapic resolve o problema. Com certeza. E seguro. E é muito seguro. Tem assim, é aquele medo que tem, que a avó falou que leite com manga faz mal, porque eu vi um problema, às vezes foi uma área que usou 400 gramas de Mazapic, porque usou uma aplicação na pré, depois usou outra na pós do amendoim, aí sim você pode ter problema. Com 120 dias, 110 dias, que é o ciclo do sorgo, vai ficar um espetáculo extremamente seguro. E o produtor do amendoim, ele sabe muito manejar. E o Imazapic no amendoim, ele é fundamental para o produtor entregar uma lavoura limpa para ele e a sequência. Exatamente. Né? Então, assim, o vilão não é o Imazapic. Exato. E eu conheço produtores que ainda, que já coloca isso em contrato, a hora que colhe o amendoim, faz uma subsolagem e acabou o problema. Exatamente. Que o problema sai da esfera do herbicida e sim na compactação. Exatamente. E fala para nós agora, a gente tem um espaço grande para crescer, inclusive com o Imazapic, né, nesse manejo, em área de mamona e mucuna, desinfestação de camalote, de sorgo arundináceo. Já pensou aquelas áreas que você tem sorgo arundináceo? Ainda você pode usar o Zelone ainda para complementar o controle. Exatamente. E fala para nós o seguinte,
o que você fala em relação ao custo? Quanto que custa essa tecnologia? Como a gente pode agregar valor dentro do nosso manejo? Porque às vezes o pessoal fala assim, quanto tá a molécula do imazapyr? R$ 400, Sim, aproximadamente. sim. O meu sorgo mais 400 ou R$ 800. Mas calma, gente. Exato. Olha o que vem tudo por trás. Olha os benefícios que a gente agrega nessa tecnologia. Fala para Eu, nós disso. Baldan, eu comparo muito isso aí. A gente faz uma conta, a gente tem um gráfico nas apresentações da gente até mostrou isso aí meio rápido no Herb Show esse ano. Uma crotalária hoje ela custa para você R$ 600 entre o plantio para entregar uma área. Tem os benefícios dela, longe de falar que é uma coisa ruim, mas você vai entregar uma área toda infestada, toda problemática e você só gastou. Vamos falar R$ 600. O plantio do sorgo, vamos falar só o plantio e pensando que eu não vou fazer nada, que nem eu coloquei o exemplo lá. Eu vou gastar o Contém, que vai resolver o meu problema de grama e vai resolver o problema de outras plantas daninhas, né, principalmente a grama seda, mais R$ 400 aproximadamente de semente do nosso sorgo e mais uns 100 e poucos aí do plantio. Vamos falar que eu vou gastar R$ 950 mil para entregar uma área extremamente desinfestada, limpa. Se eu colher 25 sacos de sorgo, eu já paguei tudo isso aí. Entendi. Então, eu saio de uma conta negativa, que é o exemplo da crotalária, que é o Sim. exemplo do milheto, que ela sai Sim. negativa, porque ela não vai te dar retorno nenhum. E eu estou pensando só na parte financeira. E ela já me entrega um retorno zerado, ou se produzir 40, 50 sacos aí de retorno versus o que eu gastei, cara, te sobrou muito dinheiro. Então, assim, não é caro. Quando a gente fala da crotalária, tem alguns trabalhos que falam em 4 a 5 toneladas a mais por causa da rotação de cultura. Uhum. Quando a gente tem área de grama, isso não vem ao caso, a gente tem que eliminar a grama. Mas Sim. vamos agregar valor nessa tecnologia, vamos Sim. fomentar, porque Exato. a gente precisa evoluir nos controles. Quando você pega um sorgo, você tem algum número na rotação de cultura, o que ele agrega na subsequente plantio da cana-de-açúcar? Tem alguma coisa nesse sentido? A gente não tabulou isso ainda, tem alguns trabalhos rodando que São vai duas trazer... gramíneas, né? Isso, São duas exato. gramíneas, às vezes não vai agregar em nada. Mas é o que eu acho que não vai aumentar, mas também não vai diminuir. E eu dou muito exemplo de muitas pessoas hoje que têm trabalhado com braquiária. Só que o sorgo ele tem um benefício como a braquiária, que ele tem um sistema radicular que desce a 2 metros de profundidade e passa a ser um ciclador de nutrientes fantástico, principalmente de potássio. Ele busca potássio lá embaixo e traz de volta para cima. Então traz alguns outros benefícios que a gente não consegue hoje, não tem esse número na mão, né? Mas a gente sabe que a área que plantou sorgo versus a área que plantou braquiária, que plantou milheto ou que deixou impulsio, a produtividade não tem variação. Então, Nossa, você tem um Gemada, monte de benefício. eu fico pensando aqui, então ainda bem, né, que você tem muita, eu sei que você tem essa pegada também do desenvolvimento, Sim, tem muita coisa para desenvolver, porque se a gente bastante. pensar o próprio Imazapic, ou Imazapyr para grama, ou Imazapic para você desinfestar as áreas, e você trabalhar essa parte do tratos do sorgo, a gente pode aumentar muito a produtividade. Sim, exatamente. Trazer mais produtividade, sobrar mais dinheiro e ganhar todos esses benefícios, né? Esse é um ponto importante e assim, a gente tá 3 anos trabalhando e desenvolvendo, fazendo bastante coisa, né, Baldan? Com isso aí. Para entender todos os pontos que tem e de problema, de benefício, a gente fala assim, vamos dar um exemplo. Cara, quais herbicidas eu tenho que tomar cuidado que foi usado lá atrás para usar agora? A Advanta já tem muita informação disso. Tem alguns herbicidas que tinha-se um medo muito grande e a gente entendeu que esse é um dos menores problemas que a gente possa ter. É mesmo? Eu vou dar um exemplo do Omicarbazone. A Ah. gente morria de medo do Omicarbazone ser um problema sério. Nossa! É uma das moléculas que, assim,
puta, qualquer coisa que eu fizer com ele, eu vou ter problema. Não, ele já não é um problema. Tô dando um exemplo. E a gente tem resultados de várias outras moléculas nesse sentido. Mesmo se eu usar ele sequencialmente, Mesmo usando não ele em tem sequência. problema. Ele é muito mais seguro no sorgo do que é na soja, por exemplo. Olha que legal. Então, assim, vamos falar muitos dos trabalhos. Vamos falar o Tebutiron. O que você fala O dele? Tebutiron é uma das moléculas que a gente tem atrapalha. que pode atrapalhar. Indaziflan. Dazifan é outra molécula que pode atrapalhar. O Picloram não tem problema. O Picloram não tem problema. Ele usado em cima da cultura em pós-emergência, ele é problema, mas lá de trás ele já não é problema. Tá. E tem outras aí que a gente está fazendo os estudos entendendo o que é. O diclosulam ele atrapalha muito. O diclosulam é uma das moléculas que a gente mais tem medo. Isso. Que ele é um problema. Isso é muito importante no planejamento da rotação, exatamente. Porque assim, o setor está focado no sulfentrazone, diclosulam, clomazone, que são produtos para soja. Para o sorgo, toca nesse, você tocou nesse assunto. O diclosulam, a gente tem vários trabalhos feitos no safrinha, o pessoal usa na soja e vai plantar o sorgo pós-soja e pode dar problema. E com doses até mais baixas. Só que são 4 meses, né? Dá 3 meses e meio, 4 meses ali que pode causar problema. Com 12 meses, os trabalhos que a gente fez não trouxe problema. Então, porque o diclosulam, a meia-vida dele é mais curta. Mas é uma molécula para sempre ter atenção. E aí, a gente traz nesse gancho, Bodan, toda vez que você vai fazer uma implantação do sorgo, é a área que eu vou fazer vou fazer o imazapyr e vou plantar o sorgo, fazer uma área teste. É simples de fazer, você faz 2 canteirinhos lá com 2 linhas, semeia, joga uma água em cima, pode fazer já agora em agosto, começo de setembro, e a gente já vai identificar se vai dar problema logo no início. Fala para nós hoje qual que é a recomendação quando eu saio de uma área de último corte, porque pode ser 2 coisas, né? Você pode ter uma possibilidade quando você fez ali o amicarbazone, que não vai dar para ser a soja, Sim. E abre uma janela para o sorgo. Sim. E tem algumas áreas que eu usei alguns produtos, eu vou voltar com o sorgo. Quais são as suas recomendações nesse sentido dos herbicidas do último corte para rotação? A gente vai sempre pedir para fazer o teste de canteiro lá e você entender se... Mas hoje o que você tem, já que você sabe que não tem problema? Cara, a grande maioria não tem problema, então Quais são muito tranquilo. Que tem? O que a gente tem é o Tebutiron, o Indaziflan, são os 2 principais. Clomazone é tranquilo, o amicarbazone é tranquilo, o sulfentrazone é muito tranquilo. Olha aí. Que é os produtos mais comuns aí usados. O flumioxazina também não tem problema, então tem bastante coisa aí. Yamato. O Yamato é muito tranquilo. Talvez acho que dá pra usar ele até em pré, né? A gente já está fazendo algumas coisas. Pensando em produtividade, não que ele vai interferir. Tá. Mas ela é uma molécula mais tranquila em relação a muitas outras aí. Então tem uma flexibilidade legal nesses pontos aí também. Para a gente seguir para os nossos finalmente, você quer deixar algum recado? Você quer deixar algum recado? Tem algum ponto que você não tocou que é importante a gente falar? O que você gostaria de falar? E tem as imagens que você quer mostrar também, né? A gente pode até depois mostrar alguma coisa, você passar e a gente comenta alguma coisa delas. Eu acho que a primeira coisa, Bodan, que eu queria passar como um contexto, eu sou um cara muito fã de inovação. Do jeito que você também que você gosta de inventar coisas, por criar. Isso que você está aqui. Exato. É um canal de inovação. Isso é muito legal. E gera valor para os nossos ouvintes. Exato. E aí eu queria levar para o seu público, né, que eu tô aqui de enxerido, né, pro seu público. De convidado. Legal. E assim, eu queria levar isso aí, que inovação, ela vem com muito trabalho. E para você inovar, pode ser de uma tecnologia já existente há muito tempo e pode ser de coisas novas. Eu vou dar um exemplo da UPL que está inovando com exímia, que é uma molécula que tem uma história antiga. A UPL inovou com o mancozeb, que era uma molécula muito antiga e solucionou muitos problemas. Então, inovar pode ser com isso, mas pode ser que nem o caso nosso hoje do Aigro, né, da tecnologia de tolerância às imidazolinonas. E essa inovação, ela vem com muito trabalho e com muita dedicação, investimento e conhecimento. Então, as coisas não caem do céu. Você sabe mais que eu disso aí. Quantas vezes você bateu, você hoje é referência na parte de drone e todo mundo te chama por quê? Porque você sabe, você domina isso aí com muita maestria.
E a Advanta hoje ela domina muito bem isso com a cultura do sorgo na renovação no verão. E assim, e a gente está aqui como Advanta, né, no dia a dia, no campo, onde a gente leva para vender, a gente fala que faz parte do nosso negócio vender. Conta com a gente, porque a gente já aprendeu e a inovação soa para desenvolver. Então, assim, conta muito com a Advanta na recomendação, no apoio do dia a dia, por que usar A ou usar B, por que fazer tal situação. Então, eu acho que a Advanta quer levar esse recado. A gente é a empresa que está aqui, é uma empresa extremamente inovadora, mas que quer ser o seu apoio, porque a gente está há 3 anos, né, fazendo e testando, quebrando cabeça. O Gemada tem campo num monte de lugar, tem campo com teste de controle em pós-emergência. Então, assim, Gemada, o que eu uso depois se sementeou, ficou semente para trás, o que eu uso? A gente tem todas as informações. Então, conta com a gente para levar a solução, mas que seja uma solução viável e eficiente para você. Então, acho que é isso que eu queria que o seu público, né, o público que está aqui assistindo a gente, enxergasse a Advanta como sendo a empresa que vai te resolver, vai te ajudar a resolver o problema aí e não levar mais um problema para você. E você está aqui por causa dessa inovação. Essa inovação da Par Grama Seda, como a gente falou, a gente traz uma inovação no manejo, incorporando todos esses benefícios com a segurança, e por isso e eu falo que inovação de um posicionamento, de um produto, e trazendo essa inovação no manejo da grama. Isso é super legal. Obrigado pela sua participação aqui, e a gente vai mostrar algumas fotos aqui, né? Vamos lá. Você gostaria de mostrar aqui? É isso aí. Olha que canavial. Aqui tem fito de mazapir? Exatamente. Parece que não, né? Não tem fito de mazapir, não tem planta daninha nenhuma, é uma área já está com uns 30 e pouco, 40 dias. Isso aqui? Isso aqui é Araçatuba. Olha que maravilha. Uma areia absurda. Então, você dá vê... para ver que foi muito bem conduzida antes e depois. Exatamente. Eu falo que assim que você consegue até, numa área dessa, com a desinfestação, trabalhar com produtos que às vezes até são um residual mais curto. Exato, mais barato. Isso, esse impacta lá na frente. Exatamente. Então, outra foto mais de perto, né, pra gente ver o... Isso aqui era um campo de grama? Isso aqui era grama tomado. Era área que, se você puxar em fotos de satélites... Como é que você vai fazer uma rotação sem deixar... Olha na baixada ali o que ia acontecer, né? Exatamente. É complicado, num solo desse. Nossa. Uma maravilha, uma maravilha. Exatamente. Uma maravilha. Olha aí, outra mais uma foto, né? Repetiu. Olha como fecha, né? Como fecha. Essa aqui é uma área de sorgo plantado em linha, né? A gente as linhas estão assim, que foi colhida, essa área passou de 75 sacos por hectare. Então, e com baixo investimento, porque quem plantou não vislumbrava um retorno muito grande, fez uma aplicação de fungicida só, um controle e a área entregada no limpo, né? Você vê que não tem planta daninha nenhuma e... Vamos abrir um parênteses aqui que eu esqueci de falar disso. Qual que é a sua recomendação? Plantio a lanço ou a linha? Tanto faz? Assim, se você pretende ter altos níveis de produtividade, plante em linha. Para fazer os tratos. Controlado, tratos, faz tudo certinho. Dá para plantar lanço, Gemada? Dá. É uma opção também. A usina não quer trazer alguém para plantar. Quantas plantas por metro? Na linha a gente trabalha com 8 plantas por metro, é o ideal. Então, 8 por metro? Joga 9 sementes para chegar. A lanço a gente varia lá de 7 a 8 quilos de semente, que vai dar num metro quadrado em torno de 20 a 25 sementes por metro quadrado. Então vamos lá. Linha, 8 plantas por metro. A lanço por metro quadrado. 20, 25, 24 plantas que vai ficar lá. Que vai ficar nos 7, 8 quilos. Exatamente. E dá para plantar com aquele implemento drone, com drone também dá, e também com semeadeiras. E isso é uma coisa que a gente acabou não falando. A gente teve, e aí são a experiência que eu falei ali do recado, né? A gente plantou de drone, a gente plantou de Vincom, que é aquela... Sei, Vincom com aquelas de hélice. Distribuidor de fertilizante que pode ser... Exatamente, você só precisa ter um equipamento, aquele um que vai na frente do trator que o pessoal usa para plantar crotalária. A gente fez de vários modelos, plantou de semeadeira, plantou com aquela semeadeirinha de grão pequeno que o pessoal planta trigo. Sim, foi então, embora. Tem de tudo quanto é coisa, a gente viu. Ele é flexível até no plantio com as máquinas. Isso é legal. E aí, assim, o que varia do plantio? A lanço de um plantio em linha.
a uniformidade de germinação. Entendi. Porque a lanço você acaba tendo plantas bem superficiais e plantas... Entendi. Então, quando você pensa em colher, ela vai chegar com uma certa diferencinha. Uma dessecação pode ajustar depois e você consegue colher. Mas muito melhor você fazer um plantio E esse em detalhe é linha. fundamental na produtividade, né, desse Exatamente, estudo. exatamente. Legal. E isso aqui é uma foto legal, é a lanço essa área, olha a declividade Como da é que você área. vai deixar esse terreno exposto no verão? Exatamente. Não tem como. Então assim, você consegue entregar uma área protegida e consegue colher aqui 50, 60 sacos a lanço, que A essa área lanço, que foi feita a a lanço. Extremamente limpa, né? Você pode ver na É. foto, você não vê uma planta daninha na foto. Vai ser importante o seu trabalho também para a gente aumentar a produtividade desse material, né? O Exatamente. manejo, eu falo, Então, né? e aí que é o detalhe, tem algumas coisas que a gente ajustou que faz muita diferença. Então é legal você trabalhar nisso aí. Um fungicida feito na hora certa, um controle de lagarta na hora certa, que é um monte de coisinha que você começa a ajustar e a sua produtividade só vai aumentando. Porque 2 litros de Imazapyr não vai ter problema com planta daninha, Não, né? não vai, cara, não vai. E imagine uma área dessa se você tivesse reboleiras de mamona e mucuna. Você faz com o drone localizado, Exatamente, a atrazina. mas o mesotrione acabou. O mesotrione ele vai dar problema no sorgo. Tem que ser a atrazina. Tem que ser a atrazina com o Imazapyr, o Mazetapyr, ou o Zelone, que é a mistura de Mazetapyr com Imazapic, que, cara, derrete uma mamona gigante. Pro sorgo dá problema? Dá. Pro milho não dá. Pro milho não dá, mas pro sorgo o mesotrione pode dar problema. Pode dar problema. Normalmente ele dá, ele acaba matando o sorgo. A gente usa ele até na pós-emergência depois para matar alguma semente que escapa Entendi. em mistura. Olha a sanidade dessa cultura. Olha o fechamento. E aí, esse eu falo que é um dos grandes benefícios. Tanto para a chuva, né? Aquela erosão superficial que a gota da chuva vai traz. Batendo nas folhas e diminui, igual uma cai canaleta. mansinha, escorrendo pela... E aquele volume de raiz que a gente tá vendo tá tudo para baixo. Exatamente. Nas fotos acabou não encaixando, que eram as fotos de... Mas tem foto... O sistema radicular... Daqui, olha, que maravilha. E olha de baixo a limpeza dessa área. E eu tenho fotos que compara, Baldan, a faixa com sorgo e uma faixa sem sorgo, sem sombreamento. Com 40, 50 dias depois de ter feito as operações, começa a germinar capim-coxão. Sim. Tem algumas plantas daninhas, folhas largas que começam a germinar na área descoberta, e onde você tem o sombreamento. Sombreamento é a cultura, né? Cana a gente vê isso, né? Ano seco, cana suja. Cana não fecha, cana suja. Cana fechou rapidinho, fica limpo. Quebra-lombo é um exemplo disso, né? E é interessante que nesse período seco, né, que a gente tava falando disso, ele vai ter esse complemento, esse fechamento. Exatamente. Vai funcionar muito bem. E aqui uma novidade, né, que a gente também traz, que tem a mesma tecnologia de tolerância às imidazolinonas, que passa a ser uma ferramenta também, que é o girassol. Então esse aqui nós vamos deixar para o próximo episódio. Próximo episódio, tá, e a gente detalha mais informação, mais técnica. A gente começou esse ano passado, coisas menores, mas ele traz as mesmas tecnologias, a mesma tolerância, né, a imidazolinonas, aos mesmos herbicidas, mesmo conceito, mas é uma planta, e aí assim, você tem uma restrição em algumas regiões onde entregar, e aí é um problema um pouquinho maior, onde eu vou entregar isso aqui, mas tem usina que já fala assim, eu não quero o sorgo, e já está deslumbrando uma área gigante de girassol, porque ele entende que o girassol para ele encaixa melhor, até numa região que tem onde entregar, então você começa a ajustar. A gente está vindo depois também, eu não pus foto aqui, com o sorgo forrageiro, que é um sorgo de 3 metros de altura, que vai dar muita massa, e aí que nem teve usinas que falaram assim, Gemada, eu quero esse forrageiro porque eu estou numa área muito declivosa, e muito arenosa. Então eu quero quanto mais matéria orgânica eu colocar no sistema, para mim é melhor. Entendi. Então a gente está trazendo várias tecnologias novas para encaixar cada uma na sua... Nós aguardamos ansiosos essas 2 novas tecnologias que você está trazendo aí para a gente divulgar inserir mais essas ferramentas no manejo. Não, vai ser super legal a gente poder falar disso aí também mais para frente. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer falar com você, foi um bate-papo aqui de muita informação e de muita informação relevante para o manejo de planta daninha e para a grama seda. Obrigado você, Baldan, obrigado pela equipe que está aqui.
Eu acho que isso é gostoso, ser referência nisso, a trazer inovação e compartilhar informação, acho que é de extrema importância. Você está começando com um quadro novo aí, uma coisa nova na sua carreira e que já é de sucesso, então desejo que isso seja de mais sucesso ainda. Eu agradeço por isso e assim, eu criei esse canal, não é o seu caso, que você não está no anonimato, mas tem muita gente que tem valor, que está no anonimato e tem muita coisa a oferecer Sim, e potencializar informação para a gente gerar informações. E aí esse canal é um canal relevante no seguinte sentido: são pessoas que viveram, que trouxeram, exatamente. é o seu caso, Sim, é o caso do João e do Rafael que passou aqui, são ferramentas prontas, é só pegar e usar que você vai ter o sucesso. coloca no seu portfólio de E tecnologia já lá que é. ela vai te Já resolver, é. isso aí. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Gostaríamos de agradecer vocês aí por estar com a gente e vai ter mais informações, mais assuntos relevantes no manejo da grama. A gente vai fechar esse manejo da grama e a gente vai continuar conversando sobre manejo de planta daninha, inovações com drones e entre outros assuntos voltado a uma agricultura cada vez mais inovadora e moderna. Um grande abraço e até a próxima.